Livro dos Monstros. Episódio de hoje: Verme da Carniça, Centauro e Quimera. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Iniciando então a descrição da imagem que tem do Verme da Carniça, que em inglês é o Carrion Crawler, dentro do livro do monstro. Ele basicamente parece uma lesmona, cheio de perninhas nojentas, e a sua cabeça tem 2 olhos grandes, meio de alienígenas assim, e uma boca com várias fileiras de dentes, antenas, umas garras na boca e umas antenas bem em cima dos dentes, na frente da cabeça. E outros tentáculos assim também na frente. Ou seja, é uma criatura bem nojenta e parece sim um verme. Sobre a descrição do verme da carniça, o livro diz o seguinte: os vermes da carniça chafurdam na carne podre, de carcaças e devoram os ossos viscosos que restarem. Eles atacam agressivamente qualquer criatura que invada seus territórios ou perturbem seu banquete. Então, diante dessa agressividade da criatura do monstro, imagino que ela não seja uma coisa pequena, né? Mas vamos continuar aqui. Comedores de carniça. Faz sentido. Um verme da carniça segue o cheiro da morte até sua comida, mas ele prefere não competir com outros carniceiros. Essas criaturas imundas esgueiram-se em territórios onde a morte é abundante e outros comedores de carniça têm mobilidade limitada. Cavernas, esgotos, masmorras e florestas pantanosas são seus covis favoritos, mas os vermes da carniça também vão para campos de batalha e cemitérios. Um verme da carniça perambula ao caçar, com seus tentáculos sondando o ar para cheirar o sangue ou a podridão. Em túneis ou ruínas, os vermes da carniça correm pelo teto, ao se moverem na direção da comida. Dessa forma, eles evitam contato com limos, otyughs. Puxa, essa criatura se escreve O-T-Y-U-G-H. Em inglês se pronuncia Otyugh. Mais pra frente eu vou trazer ela aqui pra você. Continuando. E outros habitantes perigosos da escuridão, até mesmo surpreendendo um alimento em potencial que não pense em olhar para cima. Predadores pacientes. Quando está na escuridão subterrânea ou enquanto estiver caçando à noite, a luz sinaliza uma refeição em potencial. Um verme da carniça pode seguir uma fonte de luz à distância por horas, esperando sentir o cheiro de sangue. Independentemente de seu grande tamanho... então já deu uma dica de que ele é grande, hein? Os vermes da carniça também podem facilmente preparar emboscada ao esperar em cantos cegos por presas que vêm até eles. Mas imagino que esse preparo de emboscada seja algo instintivo, não que ele seja um verme inteligente, mas já vou descobrir. Quando confrontado com presas em potencial ou intrusos, um verme da carniça deixa seu veneno fazer o seu trabalho. Uma vez que a vítima fique rígida com a paralisia, o verme da carniça agarra com seus tentáculos e a arrasta para uma saliência elevada ou uma passagem isolada onde ele possa matá-la em segurança. Já gostei do terror aqui. O monstro então volta a patrulhar seu território enquanto espera sua refeição apodrecer. Por isso que é verme da carniça. Só vai comer a carninha aí depois que tiver podre. Legal. Então eu vou ler agora o bloco de estatísticas do verme da carniça, e aqui diz que ele é uma monstruosidade grande. O tipo monstruosidade realmente descreve a aparência que ele tem. E grande, aquela ideia de ser do tamanho de um cavalo, ou ocupar 2 por 2 quadradinhos no tabuleiro. E o alinhamento dele, a tendência, é imparcial, ou unaligned, não tem alinhamento, que é um bicho mesmo. Classe armadura 13, uma armadura natural, pontos de vida 51, tem aí bons pontos de vida, ainda mais se for ser jogado contra personagens de primeiro nível na aventura. Deslocamento 9 metros, que é o padrão, e escalada, então ele anda realmente na parede, como se nada tivesse acontecendo, de 9 metros.
Sobre os seus atributos, força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma, ele tem valores razoáveis aqui, até fortes, porque é uma criatura grande, né? De força, 14, destreza 13, um pouquinho acima da média. Constituição 16, já um bom valor. Agora, inteligência é 1, né? O bicho não tem inteligência quase, só vive ali. Sabedoria 12, é o que permite ele fazer emboscada, então, faz sentido. E o carisma 5. Perícias, percepção mais 3, então é a única vantagenzinha que ele tem. Ele também tem sentidos visão no escuro de 18 metros, que é a distância padrão de visão no escuro, e percepção passiva de 13, porque se você pega a perícia de mais 3 para percepção, soma com 10, dá 13 de percepção passiva. Não tem nenhum idioma, né, não entende, não fala nada, e o seu nível de desafio é 2, concedendo 450 pontos de experiência caso alguém o derrote ou mate, né? E aí ele tem 2 habilidades especiais, o Faro Aguçado e a escalada aracnídea. Uau, vamos ver. Faro Aguçado. O verme tem vantagem em testes de sabedoria, percepção, relacionados ao olfato, que foi o que a descrição disse, né? E a escalada aracnídea, o verme pode escalar superfícies difíceis, incluindo andar de cabeça para baixo em tetos, sem precisar realizar um teste de habilidade. Curti, legal. Então realmente ele anda tranquilão em qualquer superfície. Claro, não superfícies talvez de gelo, super lisas, né? Mas dentro do ambiente que ele vive é tranquilo. Por isso que ele realmente tem esse monte de patinha. É igual um inseto, né? Uma formiga ou, sei lá, uma centopeia que anda pela parede porque tem um monte de patas e consegue se segurar. Exatamente isso. Sobre suas ações, ele tem ataques múltiplos, ou seja, ele realiza 2 ataques, um com seus tentáculos, que eu já vou descrever, e um com a sua mordida, que é outro ataque que ele tem. Então, sobre os tentáculos, é um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para atingir o alvo, tem um alcance de 3 metros, é apenas uma criatura. 3 metros, ou seja, é o dobro do normal. Se você está usando um marcador de miniatura no seu tabuleiro para representar esse verme da carniça, então ele ataca 2 quadradinhos de distância ali no tabuleiro para frente. Se acertar a sua vítima, ele causa 4 pontos de dano de veneno, ou 1d4 mais 2, e o alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 13, ou ficará envenenado, na condição de envenenado por 1 minuto. Até esse veneno acabar, o alvo ficará paralisado, que é outra condição. Olha que interessante, paralisado, o alvo permanece consciente. E aí imagina que coisa horrível, né? O alvo pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dele, terminando o envenenamento sobre si com um sucesso. E o outro ataque é a mordida, também um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para atingir. O alcance é menor, é 1,5 m, um alvo apenas. Só que causa mais dano, se acertar, 7 de dano médio ou 2d4 mais 2, e o dano é perfurante também. Ideia de aventura. Bom, lendo a descrição do verme da carniça, primeiramente é uma criatura até simples, né? Não tem muito o que fazer com ele, mas o que eu acho legal é que ele vai perseguindo a sua vítima, principalmente se ela tiver uma fonte de luz. Eu acho que essa seria a parte mais interessante de você usar o verme da carniça numa viagem que os aventureiros estão fazendo por um dos territórios que ele possa existir. Ou, de repente, os aventureiros estão indo até um local e aí eles chegam num campo de batalha recente onde elfos lutaram contra orcs e o que sobrou foram vários corpos espalhados no meio da floresta, por exemplo. E aí ali perto tem uma caverna, tem talvez um pântano, e claro que isso atraiu os vermes, não só um, mas vários talvez, vermes da carniça para poder comer essas carnes que já estão em estado de decomposição. E aí o pessoal chega ali, revista, tenta entender o que aconteceu, quando de repente os vermes aparecem porque percebe que tem mais vítimas para serem mortas para poder servir de alimento para eles. Eu acho que aqui não tem muito segredo, basta você colocar uma criatura muito feia. Se você estiver jogando uma aventura mais sombria, você pode até usar o verme da carniça como um substituto para os aliens. Sabem os filmes da série do Alien? Porque, apesar de ele não ser tão parecido, né? Eu acho ele tão nojento quanto, né? Porque a mordida dele é uma mordida que tem veneno, apesar de não ser ácido, né? Que dissolve, porque o Alien é um bicho muito forte dos filmes, né? Mas ele tem essa questão de andar pelas paredes, correr. Claro, ele anda em 9 metros de velocidade, o que é a mesma velocidade de um humano, mas já dá um trabalho aí de enfrentar uma criatura dessa que tem nível de desafio 2. Então, você pode colocar os aventureiros num lugar apertado, pequeno, para
para onde eles não possam correr e eles têm que se proteger de, sei lá, 3, 4 vermes da carniça vindo e correndo em direção a eles pelo chão, pela parede, dando volta no túnel, dentro da masmorra ou dentro de uma caverna. E aí o combate está preparado. Bom, se você tiver uma ótima ideia para poder inventar ou para criar sobre como utilizar os vermes da carniça, uma ideia de aventura, uma ideia de combate, acesse o fórum, nosso fórum lá em rpgnext.com.br, deixe registrado por escrito a sua ideia, para que outros possam ler e até usar em suas aventuras, tá bom? Link no post desse episódio diretamente para o fórum, ou basta você entrar no rpgnext.com.br e procurar ali no topo do menu Fórum. Você vai encontrar que existe ali ideias e aventuras baseadas em monstros, tá bom? Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. O próximo monstro é o Centauro, ou em inglês Centauro. Basicamente é uma mistura de um humanoide com cavalo. Pode ser humano, imagino eu, mas ele é uma nova criatura. Então imaginem um humano que tem o seu corpo normal até a cintura e depois emenda-se um cavalo inteiro onde haveria a cabeça desse cavalo. Isso é um centauro. Se você puder observar, é uma coisa bem bizarra, né? Mas aqui na ilustração do livro é um cavalo, pelo menos o corpo de um cavalo com as 4 patas, assim, cavalo bonitão. E aí, quando iria chegar a cabeça do cavalo, aparece a cintura de um humano. Esse humano, ele parece meio uma criatura tribal. Tem uma espada bonitona assim do lado e na outra mão ele segura uma lança com uma ponta bem esticada, parecendo uma lâmina. Ele tá sem roupa nenhuma, tem umas manchas, umas faixas escuras espalhadas pelo corpo, como se fosse uma pintura meio indígena, um colar de alguma coisa dourada, como se fosse de metal, e aí o cabelo dele é um cabelo moicano, é tão comprido que tá pro lado, assim. Bem legal a ilustração. Então, deixa eu ler para você aqui a descrição do centauro. Andarilhos, reclusos e leitores de presságios do ambiente selvagem, centauros evitam conflitos, mas lutam ferozmente quando pressionados. Eles vagam pela vastidão selvagem, mantendo-se distantes das fronteiras, leis e da companhia de outras criaturas. Nômades da vastidão selvagem. Tribos de centauros espalharam-se por terras de climas leves até quentes, onde o centauro precisa apenas de pelagens leves ou peles oleosas para lidar com as intempéries. Eles são caçadores, coletores e raramente constroem abrigos ou sequer usam tendas. Tô imaginando aqui que realmente é parecido com uma tribo selvagem, né? Migrações de centauros alcançam continentes e levam décadas para se repetir. Por isso que uma tribo de centauros pode não voltar pelo mesmo caminho por gerações. Esses padrões variados podem levar a conflitos quando os centauros encontram assentamentos de outras criaturas ao longo de suas rotas tradicionais. Sei lá, controlar humanos morando, bárbaros, enfim. Colonos relutantes. Um centauro que não consiga manter o ritmo com o resto de sua tribo é deixado para trás. Eita. Centauros como esses desaparecem na vastidão selvagem e nunca mais são vistos novamente. Aqueles que conseguem se virar com a perda da sua tribo instalam residência entre outras raças. Assentamentos em fronteiras valorizam o conhecimento natural dos centauros residentes. Interessante. Muitas comunidades dessas devem sua sobrevivência à intuição e presciência de um centauro. Para quem não sabe o que é presciência, eu não sabia, fui pesquisar, é conhecimento do futuro, uma previsão, um pressentimento. Independentemente de sua natureza reclusa, centauros negociam com elfos e com caravanas de outros humanoides benevolentes que eles encontram durante suas andanças. Um comerciante poderia salvar a vida de um centauro ferido ou velho demais para realizar longas viagens, escoltando para um assentamento onde ele possa viver pacificamente pelo resto de seus dias. Ou seja, ele pode virar um NPC de uma cidade para atender os aventureiros. E para completar a descrição, aqui no livro tem como se fosse uma espécie de uma cartinha, um pedaço de papel, como se alguém tivesse anotado alguma coisa sobre os centauros, que diz o seguinte: eu ouvi dizer que centauros são uma excelente montaria.
E aí, essa é a frase, e quem escreveu essa frase foi o Batley Summerfoot, ou o Batley Pé do Verão, que é um halfling aventureiro que nunca leu Cascos da Fúria. Escrito por Iriel Greyborn, ou Nascido da Cinza, acho que é isso, of Sundown, do pôr do sol, sei lá. Imagina o halfling falando, olha, centauros são excelentes montarias. Legal. Então, deixa eu ler aqui o bloco de estatísticas do centauro. Ele é uma monstruosidade grande, claro, tem o tamanho de um cavalo, né? E o alinhamento dele é neutro e bom. Olha só que legal, neutro e bom. Então, é uma questão cultural de abandonar os seus semelhantes para trás quando um deles não consegue acompanhar a tribo. Não é tipo maldade, sabe? A sua classe de armadura é 12, ou seja, 10 mais 2, esse 2 é proveniente da destreza dele, que eu já vou falar. Pontos de vida 45, ó, bons pontos aí. E deslocamento 15, uau, são 50 pés. Ou seja, 10 quadradinhos ali, hein? Claro, é um cavalo, né? Corre. E aí, sobre os seus atributos físicos e mentais, claro que os físicos são os mais fortes. Força 18, bastante forte. Destreza 14, Constituição 14, e aí a questão mental aqui é um pouquinho mais baixo, né? Inteligência 9, uma criatura tão inteligente assim, né? Um pouquinho abaixo da média. Sabedoria 13, ok, e Carisma 11. Sobre suas perícias, ele tem Atletismo mais 6, Percepção mais 3 e Sobrevivência mais 3. Que concede para ele, no caso da percepção, uma percepção passiva de 13. Ele se comunica e entende élfico e silvestre, não tem comum aqui. O que, claro, ele não pode ter aprendido se ele foi um daqueles centauros resgatados e de repente está morando numa cidade onde as pessoas falam comum. Pode ser que ele tenha aprendido a falar comum, não tem problema. O nível de desafio dele é 2, concedendo 450 de XP para quem derrotar ou matá-lo. Investida é o nome de uma habilidade que ele tem. Se o centauro se mover pelo menos 9 metros em linha reta, né, 30 pés, até um alvo, e então atingi-lo com um ataque de lança montada no mesmo turno, o alvo sofre 10 ou 3d6 de dano perfurante extra. Que legal. Então ele dá tipo uma investida, um charge, né? E aí arrebenta com dano na hora que ele acertar o alvo, desde que ele percorra em linha reta esses 9 metros. E aí, sobre suas ações, ele tem ataques múltiplos. O centauro realiza 2 ataques, um com a sua lança montada e outro com seus cascos, ou 2 com o arco longo. Que massa, tem o arco também. Então ele tem 3 tipos de ataque, né? Lança montada, cascos ou arco longo. Sobre a lança montada, que basicamente é uma lança grande. O ataque corpo a corpo com arma mais 6 para atingir. O alcance é de 3 metros, né, porque a lança é comprida, o dobro do alcance normal de um ataque corpo a corpo, apenas um alvo. Se acertar, 9 ou 1d10 mais 4 de dano perfurante. Sobre os seus cascos, também o ataque corpo a corpo com arma, mais 6 para atingir. O alcance agora é 1,5 m, ou seja, tem que estar adjacente a um alvo. Se acertar, o dano é maior do que a lança. 11 de dano, de contusão, que é a pancada, né? Ou role 2d6 e some 4. E por fim, o arco longo é um ataque à distância com arma, mais 4 para atingir, então uma chance um pouco menor aí do que os ataques corpo a corpo. A distância é de 45 metros para fazer um ataque com arco longo normal, ou até no máximo 180 metros com desvantagem, apenas um alvo. Se acertar, causa 6 de dano médio, ou, se quiser rolar, 1d8 mais 2, e o dano é perfurante. Então é uma criatura bem versátil em termos de ataque. E vamos lá para uma ideia de aventura com o centauro. O que eu gostei aqui da história foi de um centauro que foi deixado para trás. Né? Por ele ser neutro e bom, alguma coisa aconteceu com ele que ele não conseguiu acompanhar a tribo. Será que eles foram emboscados por algum tipo de criatura, ele ficou ferido e aí depois que o combate acabou, ele acabou ficando para trás sem querer? E agora ele encontrou os aventureiros, ou os aventureiros o encontraram, ou os aventureiros encontrou o centauro e eles acabaram, não vou dizer conversando, se não tiver ninguém que fale élfico ou silvestre, não dá para conversar com ele. Ou até dá, se os aventureiros, sei lá, de repente, tá aí o desafio. Os aventureiros então encontram um centauro, esse centauro ele tá machucado, ele aparenta ser uma ameaça, até porque ele pode se portar de forma agressiva contra pessoas que ele não conhece, ainda mais porque ele tá machucado, e aí os aventureiros que aparecem até podem achar que aquilo lá é um monstro, ele é perigoso, enfim,
Depois desse roleplay inicial de tensão e perigo, claro que o Centauro acaba não atacando quem não é inimigo dele, apenas ele vai se defender. Aí de repente eles entram numa espécie de diálogo, onde se os aventureiros só falam comum, ou se ninguém fala élfico ou silvestre, eles não conseguem fazer uma conversa direta com ele. Mas aí inicia-se uma tentativa de mímica para poder entender o que estava acontecendo, ou rabiscos no chão com a ponta da lança, ou a ponta de arma, ou cajado, enfim, até eles entenderem. Os jogadores podem fazer testes de inteligência, testes de sabedoria, eles podem fazer testes de carisma para tentar acalmar o Centauro, ou seja, tem ali todo um roleplay com testes de skill, e aí sim eles acabam entendendo que o Centauro foi ferido por um ataque de criaturas X, e agora ele precisa ir atrás da sua tribo para poder voltar à vida normal lá, enfim. E aí inicia-se uma jornada, seguindo-se rastros de patas de cavalo por onde a tribo dele passou, e claro que dependendo de onde eles estiverem passando, outros problemas poderão ser encontrados, e aí aventureiros têm um amigo Centauro que está machucado, que talvez tenha uma de suas habilidades com algum tipo de problema, ou apenas um movimento mesmo. Ele não consegue mover mais na velocidade normal, porque ele tá ali mancando com a pata. De repente alguém precisa fazer uma cura, e aí alguém consegue curar ele, aí resolve o problema, só que já tá distante, ele não sabe pra onde foi, e mesmo assim ele precisa de ajuda. E aí os aventureiros vão ajudando, viajando com ele, até encontrar a tribo, e aí quando eles encontram a tribo de novo tá sendo atacada, a tribo de novo tá com um problema, só que dessa vez a coisa é pior, e aí chegam os aventureiros com um Centauro para poder salvar o dia. Pronto, tá aí uma aventura simples, direta, que eu inventei agora, on the fly. Se você tiver uma ideia bacana também e quiser registrar, acesse o nosso fórum e deixe escrito lá, não esqueça. Por fim, a última criatura do cast de hoje é a Quimera. Uma criatura mitológica, não que o Centauro não fosse, né? Mas a Quimera aqui é bem conhecida, bem famosa. Descrevendo a imagem que tem no livro, a Quimera basicamente é uma mistura de vários bichos, né? O corpo principal parece ser de um leão, ou seja, você tem ali a cabeça do leão, as duas patas na frente, um leão. Só que do lado direito sai uma outra cabeça de um dragão vermelho e do lado esquerdo uma outra cabeça que é de um bode. E aí o corpo segue para trás, ainda sendo de leão, tem a juba e tal. Só que no fundo as patas não são mais de leão, são patas de bode. E aí tem um rabo, que é o rabo do dragão vermelho, e a Quimera tem um par de asas também de dragão vermelho. Então é uma mistura de leão com bode ou cabrito e dragão vermelho. E o que o livro traz sobre a Quimera? Vamos lá. As quimeras foram criadas após mortais invocarem Demogorgon para o mundo. Olha só que legal, Demogorgon, que é citado lá no Stranger Things, serial da Netflix. Que legal, não sabia. É um demônio, que legal. Então os mortais invocaram o Demogorgon para o mundo. O príncipe dos demônios, então, impressionado com as criaturas que o cercavam, as transformou em terríveis monstruosidades de várias cabeças. Uau, que legal. Esse ato deu origem às primeiras quimeras. Dotada de crueldade demoníaca, uma quimera serve como um lembrete macabro do que acontece quando príncipes demônios encontram seu caminho para o plano material. Uma espécie típica tem o traseiro, né, a parte de trás de um bode grande, igual eu descrevi ali na imagem, um outro quarto dianteiro de um leão e as asas de couro de um dragão, junto com as três cabeças de todas essas criaturas. O monstro gosta de surpreender suas vítimas, descendo dos céus e engolfando suas presas com seus sopros flamejantes antes de aterrissar. Eita, já tô vendo que essa criatura é forte. Criatura conflituosa. Imagino, né? 3 criaturas misturadas não deve dar coisa boa. Uma quimera combina os piores aspectos de suas 3 partes. Sua cabeça de dragão a leva a saquear, pilhar e acumular grandes tesouros. Sua natureza leonina a impele a caçar e matar criaturas poderosas que ameacem seu território. Então tá, é pilhar, né, pegar tesouro, matar, caçar, e a sua cabeça de bode concede-lhe uma veia cruel e teimosa que a obriga a lutar até a morte. Putz, é assim mesmo. O bicho teima e não vai terminar de combater até morrer.
Esses 3 aspectos levam a quimera a demarcar um território de até 15 km de extensão. Ela caça animais selvagens, vendo as criaturas mais poderosas como rivais a serem humilhados e derrotados. Seus maiores rivais são os dragões, grifos, mantícoras, peritons e wyverns. Esse monte de criatura, eu ainda vou fazer episódios futuros para falar sobre elas. Quando caça, a quimera procura por meios mais fáceis de se divertir. Olha, a bichinha se diverte, olha que legal. Ela aprecia o medo e sofrimento das criaturas mais fracas. O monstro frequentemente brinca com suas presas, igual o gato, né? Terminando um ataque prematuramente e deixando uma criatura ferida e aterrorizada antes de voltar para acabar com ela. Caramba. Servos do mal. Embora as quimeras estejam longe de serem astutas, seu ego dracônico as torna suscetíveis à bajulação e presentes. Se lhe for oferecido comida e tesouros, uma quimera pode poupar um viajante. Um vilão pode convencer uma quimera a servi-lo ao mantê-la bem alimentada e seus tesouros bem guardados. Já gostei, hein? Legal. Então, cheguei no bloco de estatísticas da quimera. Vamos ver o que ela tem de bom aqui. Ela é uma monstruosidade grande. Sim, faz sentido, né? Juntar 3 criaturas e ainda mais um leão. Já é grande, né? Ali ocupa aquela área do cavalo. E é caótico e mau. Faz todo sentido. Sua classe de armadura é 14, uma armadura natural. Pontos de vida 114. Eita, é forte. A bichinha é forte. Deslocamento, né, andando assim normal, 9 metros e voando 18 metros, o dobro da velocidade. Sobre os seus atributos, ela vai ter vários valores bem acima de 10. Por exemplo, a força é 19, muito forte. Mais forte do que o centauro, por exemplo. Destreza, ok, 11. Constituição, 19. Bem forte a resistência dela também. Só que a inteligência é 3, né? Porque é uma mistura de animais, né? Sabedoria, 14. Uma boa sabedoria. E carisma, 10. Perícias, percepção mais 8, uau, bom valor, né? Somar mais 8 no D20 ali para fazer teste de percepção, um bom valor. Sentidos, ela tem visão no escuro, 18 metros, e, claro, percepção passiva de 18. Então, imagino que seja bem difícil de se aproximar dela. Por que será? Porque uma criatura com 3 cabeças, 6 olhos e as cabeças independentes olhando para os lados, fica difícil de alguém se aproximar dela sem ela perceber, né? E ela compreende os idiomas dracônico, mas não pode falar por causa da cabeça de dragão ali, né? Que legal. E o seu nível de desafio é 6, concedendo 2.300 pontos de experiência para quem matá-la ou derrotá-la. Sobre suas ações, ela tem ataques múltiplos, faz sentido. A quimera realiza, adivinha, quantos ataques? 3, né? Um com a sua mordida, um com seus chifres e um com suas garras. Ah, mas não é por causa das cabeças. Ah, tá. Mas tudo bem. São porque tem 3 criaturas. Quando o seu sopro flamejante está disponível, ela pode usar o sopro no lugar de sua mordida ou chifres. Mas as garras continuam livres para serem usadas. Então vamos lá. Mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais 7 para atingir. E claro que vai morder um alvo que seja adjacente, 1,5 m. Se acertar a mordida, 11 de dano perfurante, ou 2d6 mais 4. 11 médio ali, um bom resultado. Chifres também ataque corpo a corpo com arma, mais 7 para atingir, também adjacente um alvo, e se acertar a chifrada, 10 de dano, só que o dano é perfurante, do 1d12 mais 4, se você quiser rolar o dado. Sobre as garras, também ataque corpo a corpo, mais 7 para atingir, também adjacente, né, 1,5 m, um alvo, e o dano é 11, 2d6 mais 4, igual a mordida, só que dano cortante. Olha só que legal, então ela causa, tem 2 ataques com dano perfurante e um ataque com dano cortante. Por fim, o sopro flamejante, que recarrega se tirar 5 ou 6 no dado. Então lembrando, se o mestre estiver controlando a quimera e usou o sopro flamejante, no próximo turno da quimera, rola-se um dado, se tirar 5 ou 6, recarregou o sopro. Tem uma chance em 3 ou 2 chances em 6 de recarregar. Então a cabeça de dragão espelha um fogo num cone de 4,5 metros. Cada criatura na área deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 15, sofrendo 31 ou 7d8 de dano de fogo caso fracasse nesse teste, ou metade do dano caso obtenha um sucesso. Então, 31 de dano ali, basicamente é a bola de fogo, né? Só que em vez de rolar D6 é D8. Extremamente forte essa baforada, hein? Esse sopro aqui, muito forte. Maravilha. Tá aí a quimera, criatura mitológica extremamente forte. Ideia de aventura.
Bom, a parte que eu mais gostei aqui da história foi essa questão dos servos do mal. Então, primeiro, imagino eu que daria para poder usar uma quimera, que é uma das primeiras quimeras que o Demogorgon criou, né? E aí essa quimera desde então está por aí em algum lugar. Só que aqueles mortais que invocaram o demônio, o Demogorgon, não eram mortais que eram bonzinhos, né? Então já eram cultistas ali malignos. E aí, o que acontece? Existe lá no fundo aquela necessidade daquela quimera, que é uma monstruosidade que foi transformada, né? De obter poder, de exatamente o que está falando ali sobre os conflitos, né? Quer pilhar, quer saquear. E outra, essa ideia de que a quimera, você não precisa ter várias quimeras espalhadas. Você pode ter, de repente, 2, 3. O círculo que foi construído para invocar o Demogorgon, sei lá, tinha 5 pontas. E aí eram 5 cultistas, então existe no mundo apenas 5 quimeras. E aí existe alguém, não importa quem, um vilão, né? Que conseguiu encontrar uma dessas quimeras, levou bastante tesouro com escravos, e aí fez uma oferenda, ofereceu até os escravos em troca, enfim. E falou assim, olha, se você me servir, se você me ajudar a conquistar o que eu quero, sei lá, invadir aquela vila ali e tomar pra mim, pra que eu possa crescer o poder, né? Eu te dou o dinheiro porque eu só tô interessado em dominar a cidade, em controlar a cidade. Você me ajuda? E aí esse vilão, né, tem que falar em dracônico a quimera, porque é uma pessoa estudada, pode ser um mago, pode ser um bruxo, pode ser um feiticeiro, pode ser qualquer classe, na verdade, né? Mas às vezes é aquela classe que gosta de estudar bastante para poder conhecer a quimera e entender antes, né, de que ela só compreende dracônico. E aí ela aceita. E aí ela invade. Essa eu tô falando do background da história, né? Invade ali. O mago talvez nem precise entrar. Imagina o seguinte: ele combina com a quimera, ó, ataque, destrua tudo e volte aqui pro covil. Porque eu vou lá entrar na cidade, vou oferecer meus serviços de ajuda à cidade que vai estar toda destruída. E aí eu vou pedir quantias de dinheiro como pagamento. E aí eu venho aqui e trago pra você. Porque, afinal de contas, é uma troca, né? Senão o pessoal vai vir caçar a quimera e aí vai dar um problema para a quimera também. Enfim, existe essa história. Então, os aventureiros, eles são convocados até irem para uma cidade e dentro dessa cidade as pessoas extremamente assustadas contam de uma criatura que chegou à noite porque ela enxerga no escuro, ela fez um estrago, matou cavalos, matou boi, matou gente, fez isso, fez aquilo, tacou o terror, mas era à noite, ninguém conseguia enxergar porque era uma vila de humanos, e aí eles viram um leão, depois eles viram um demônio, acho que era um demônio com a asa do dragão, à noite assim vai parecer um demônio, né? Escutavam um barulho de rugido de leão, enfim. E aí os aventureiros são chamados para tentar resolver esse problema. Só que aí dá conflito, porque o vilão que fez esse combinado com a quimera, ele, porra, cara, eu não queria esses aventureiros aqui, esses caras vão me trazer problema. Ele aparece, na verdade, como aquela pessoa com bastante bônus de deception, né, de enganação, para poder contar a história de que, olha, eu vou auxiliar vocês aqui, realmente tem um problema, eu acho que vocês poderiam ajudar fazendo isso, aquilo, e ele quer tentar se livrar dos aventureiros. Como que ele pode tentar se livrar dos aventureiros? Número 1, mandando os aventureiros para locais que possa ter outras criaturas perigosas, sei lá, mortos-vivos numa região que tem um cemitério abandonado para tentar se livrar. Os mortos-vivos vão matar esses aventureiros aí, eu vou me livrar desse problema. Só que os aventureiros voltam, eles voltam inteiros. E puta, cara, não deu certo. E aí ele fica ali tentando se passar por uma pessoa que tá, realmente obrigado por vir ajudar a gente aqui, e tentando sempre ferrar os aventureiros de alguma forma. Eventualmente, esse vilão vai falar, puxa vida, o que eu vou ter que fazer? E ele fala assim, tá, eu acho que essa criatura mora não sei aonde, deve ter uma criatura, eu vi não sei aonde, e manda ali pra uma montanha onde a quimera tá. E aí eles vão lutar com a quimera, só que aí o vilão aparece também, ou pra ajudar a própria quimera, se a quimera estiver ganhando, ou quem sabe ajudar os aventureiros pra matar a quimera e pegar o tesouro da quimera, que a quimera guarda, e poder falar assim, ó, vou ficar com esse negócio aqui pra mim, vamos distribuir. Enfim, dá pra você desenvolver toda aí uma trama que vai mexer esse vilão com a quimera. Como a quimera não é uma criatura super inteligente, então fica mais fácil realmente de enganar a criatura, né? Ela tem inteligência 3. A sabedoria aqui é mais uma questão de instinto animal, né? Então é isso. Essa é a minha ideia de aventura, meio por cima, sim. Se você também tiver uma ideia, não deixe de acessar o fórum e escrever lá a sua ideia na parte da quimera.
E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e, versão Livro dos Monstros. Se você gostou, comente, diga que você gostou, escreva, por favor, no post. Eu também quero saber o que você está achando, dê seu feedback. Se você tiver dúvidas, escreva para mim em rafael47@rpgnext.com.br ou nos próprios comentários de onde você está ouvindo esse podcast. Eu pretendo juntar essas perguntas e depois, mais para frente, fazer um episódio respondendo todas elas. Não esqueça de compartilhar esse episódio, que é extremamente importante, ajuda no projeto bastante, e um agradecimento aqui ao Gleico Vieira Pereira, o editor desse podcast. E não deixe de visitar nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, onde a gente faz as nossas lives e também publicamos esses episódios em áudio. E não perca o próximo episódio, onde eu irei abordar as criaturas Chu, Mentor ou Mantor e o Cocatriz. Beleza? Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.